E chegou a hora! Vamos colocar o microcontrolador para funcionar no nosso projeto do carrinho de controle remoto. É isso aí, vamos começar a trabalhar com o 18F2520 e de quebra testar aqueles sinais que vão controlar a ponte H. Vamos gerar um sinal de PWM e também excitar os BC548 que fazem a seleção da direção da nossa ponte H, do nosso motor. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bob Simpay e você está assistindo a um vídeo da série de projetos aplicados em PIC. Então é isso aí, vamos ao nosso vídeo de hoje logo depois da vinheta. Então aqui nós temos o nosso esquemático, onde podemos observar basicamente 3 inserções. Vocês podem ver a fonte que já está aqui, apesar de que nós não vamos montar ela neste vídeo. Também podemos observar o microcontrolador com o barramento para o PIC Kit e também o cristal oscilador. Aqui no microcontrolador, o que nós devemos destacar são as conexões do oscilador, do cristal. Nós vamos utilizar um cristal de 10 MHz, é o único suportado para utilizar o PLL do 18F2520. Caso contrário, você vai ultrapassar o clock máximo do MCU, ok? Então bastante cuidado. Ele tem um multiplicador por 4 vezes. Se você botar 10 MHz, vai ficar ok. PLL vai sair 40 MHz. Se você botar 12, ele vai acabar saindo 48, você pode queimar o microcontrolador. Então deves utilizar 10 MHz ou menos. 10 MHz vamos ter o desempenho máximo. Temos aqui também o PIC Kit, onde temos o PGC, PGD, GND, VCC e MCLR. Cuidado que o MCLR deve ser ligado a um resistor de 10K e a VCC para que assim ele seja polarizado e o microcontrolador não fique eternamente em reset. Temos aqui também o destaque para os pinos S1 e S2, que vão excitar as bases dos BC548, e também temos aqui o PWM, que está no pino de número 13, e vai excitar o coletor de ambos os BCs, de modo a possibilitar alterar o sentido do nosso motor, simplesmente chaveando os BCs conforme a necessidade. Ok, esta é basicamente a montagem que nós vamos realizar. Colocar o 18F2520 na protoboard, efetuar a energização dele e programar para testar o funcionamento da sinalização com o microcontrolador, que nós não havíamos testado ainda. Então nós teremos um programa bem básico aqui, que será o seguinte: nós vamos inicializar colocando as includes de todas as estruturas que vamos utilizar. Nós vamos utilizar o PWM, vamos também utilizar um delay. Aqui temos o config.h que nós geramos utilizando o configuration bits. No configuration bits, o que eu selecionei aqui foi simplesmente a configuração do cristal oscilador para HSPLL. Observe ó, que ele vai gerar uma frequência para o MCU multiplicando o cristal oscilador por 4, não pode ultrapassar os 40 MHz, e também desabilitei o WDT, o Watchdog Timer. Também é importante lembrar que este cara aqui possui entrada analógica lá no port B, e você deve desabilitá-la caso queira utilizar essas portas como uma entrada digital. Então eu já deixei isso aqui ó, desabilitado por padrão. Fora isso, não temos mais nenhuma configuração. É gerar este código aqui e copiar para o config.h, conforme nós demonstramos lá nas nossas aulas de microcontroladores PIC. Também temos o MCU_H.h, que vai configurar a frequência do cristal oscilador, o underline extal frac para 10 milhões de ciclos, né? 10 MHz, e também configurar a frequência do MCU, que é 40 MHz, pois estamos utilizando o PLL. Aqui no nosso main, nós temos dentro da função setup a configuração do OSC-Xeon. O OSC-Xeon você vai procurar aqui no datasheet, no capítulo de configuração do cristal oscilador. E vai estar bem aqui, ó, na página de número 32. O OSC-Xeon vai ser configurado da forma mais básica possível. Pode colocar qualquer velocidade para o cristal oscilador interno. Vamos colocar o idle como 1, né? Vai utilizar aqui a função idle quando ele entra em sleep.
Também vamos colocar em um o OSTS, em um o IOFS, o SCS1 e o SCS0 é que devem ter um certo cuidado, pois é ele que vai configurar de onde vem a origem de clock principal. Devemos colocar 00 para utilizar a configuração do cristal oscilador primário, que é o que nós setamos lá no Configuration Bits, ou seja, HSPLL. Feito isto, nós configuramos o comparador. Se você não configurar o comparador de forma correta, não vai conseguir utilizar as entradas analógicas e alguns pinos também vão ficar com a atribuição errada. Então, por padrão, deixamos esse cara aqui em 0x07. Mais detalhes, novamente, lá na nossa playlist de microcomputadores PIC. Também temos aqui a configuração de todo o TRIS-B como saída digital. Por enquanto vamos deixar assim, pois no TRIS-B é que estão os nossos sinais de controle S1 e S2. O restante, PGM, PGC e PGD, não vai fazer diferença, pois eles só são atuados durante alguns milissegundos em que o microcomputador está inicializando. A IO0, a IO1 e a IO2 nós não estamos utilizando ainda, então fica do jeito que está mesmo como uma saída digital. Na sequência, nós temos a configuração das interrupções. Interrupção global vai para 1 e a interrupção de periférico vai para 1. Se eu não configurar isso daqui, o PWM não vai funcionar adequadamente, pois o PWM ele é um periférico e ele utiliza a interrupção de periférico para que o Capture and Compare funcione. Mais detalhes, temos os nossos vídeos de PWM também lá na série de microcontroladores PIC. E aí nós vamos inicializar o PWM, utilizando a função PWM init. Logo em seguida, inicializamos o PWM1 utilizando a função PWM1_start. Tudo isso aqui está descrito dentro do PWM_H e do PWM_C, onde nós temos então a função init, que vai configurar o timer 2, que é utilizado para o PWM. Então nós configuramos ele com o post scaler em 1 para 1 e o pre-scaler em 1 para 16 e colocamos o TMR2ON em 1 para ativar o timer 2. Também colocamos o PR2 em 255. Aqui então estaremos trabalhando com ele na frequência mínima. Seguindo adiante, nós temos o PWM1_start. Começamos configurando o TRIS-C bits RC2 para 0. Na sequência, configuramos o CCP1M, todo ele em 1, colocando o Capture and Compare em modo PWM. Também temos a configuração dos DC1B0 e DC1B1, que são os bits que vão receber os 2 bits que faltam para compor um registrador de 10 bits, os 2 bits menos significativos do valor de Duty Cycle para 0. Estamos resetando eles. E por fim temos o PWM1Out, onde vamos enviar o Duty Cycle que nós queremos. Aí nós precisamos pegar o valor de Duty Cycle, que é um valor de 10 bits, vai de 0 até 1023, e quebrar ele em um valor menos significativo de 2 bits e um valor mais significativo de 8 bits. Para isso, deslocamos 2 bits à direita e pegamos os 8 bits mais significativos e vamos colocar no CCPR1L. E vamos pegar também apenas os 2 bits menos significativos, utilizando uma AND lógica. A AND de qualquer valor com 0 vai dar 0, e de qualquer valor com 1 vai dar o qualquer valor. Ou seja, eu estou fazendo uma seleção aqui dos 2 bits menos significativos do Duty Cycle e colocando dentro de DC1B, que são os 2 bits que faltam para completar aquele valor de Duty Cycle de 10 bits. Ficou confuso? Nós temos novamente, lembrando, um vídeo só sobre PWM lá na nossa série de microcontroladores PIC, que vale muito a pena você dar uma olhada. Feito isso, voltando aqui para o nosso main file, nós temos na função principal a chamada da função setup, temos aqui um while que prende ele em um loop infinito. Começamos com a declaração desta variável power, uma variável estática do tipo inteiro. Ficou confuso em relação a esse tipo de variável? Nós temos também nossos vídeos sobre C/C++ aqui no canal, onde nós falamos sobre os tipos de variáveis que nós temos dentro do C. Aqui nós chamamos o PWM1_out e estamos passando o valor de Duty Cycle. Power foi recém-iniciado, então aqui é 0. Nos próximos laços de iteração,
ele vai incrementar de 1 em 1 o power até 1023. Quando ele ultrapassar este valor, ele vai resetar o valor, então nós teremos aqui o Duty Cycle sendo incrementado em 1 a cada ciclo de execução do nosso while. Na sequência, nós estamos chaveando o PH_1 dir 1 para 1 e o PH_ dir 2 para 0, ativando um sentido da nossa ponte H. Esse PH_ dir 1 e PH_ dir 2 é basicamente uma define que está bem aqui, ó. Ele é uma definição para o port B bits.RB3 e o RB4. Assim eu não preciso ficar toda hora escrevendo qual é o port que eu quero utilizar. Basta eu utilizar o label que eu dei aqui através do define. Mais abaixo, então, continuando o nosso código, nós esperamos 10 milissegundos e vamos adiante. Vamos agora alternar, né? Vamos colocar o dir 1 para 0 e o dir 2 para 1, revertendo assim o nosso motor. Novamente, nós aguardamos 10 milissegundos e colocamos dir 1 e dir 2 para 0, desligando o motor, e por fim aguardamos 10 milissegundos. Isso daqui, obviamente, né, pessoal, é apenas para nós vermos as coisas no osciloscópio. Não posso colocar um motor funcionando assim. 10 milissegundos é uma janela de tempo muito pequena. Vai acabar dando um trancaço aí no nosso motor e você pode até mesmo acabar causando problemas na alimentação do sistema, queimando transistores e coisas do tipo. Sempre devemos acelerar o motor aos poucos e nós vamos ainda criar essas rotinas aqui nos nossos vídeos. Agora sim, nós podemos ver isso daqui funcionando na bancada. Espera aí, antes de prosseguirmos para a bancada, deixa aquele like aí para ajudar com o crescimento do canal, senão você vai acabar esquecendo depois. Já deixou o like? Então agora sim, vamos ver isso aí funcionando na bancada. Então pessoal, aqui nós temos a nossa montagem em bancada, com o PIC 18F2520, onde nós podemos observar neste pino aqui o MCLR, que é o reset, o pino de número 2, contando da direita para a esquerda, é a alimentação. Temos também o pino de número 3, que é o GND. O pino de número 4, da direita para a esquerda, nós teremos o PGD, que é esse amarelo, e vai lá no pino de número 28 do microcontrolador. E por fim nós temos o pino PGC, que é esse laranja, que vai no pino de número 27 do microcontrolador. Outros pinos que são importantes aqui. Nós temos este pino aqui, que é o pino de número 8, que vai a GND, os pinos 9 e 10, que vão no cristal de 10 MHz. Aqui nós temos também o pino de número 13, que é o PWM, e ele vai lá para os coletores dos dois BC548. Do outro lado, nós teremos os pinos de número 19 e 20, que são o GND e o VCC, 5 volts. E por fim, nós teremos os pinos que serão utilizados para os sinais de seleção, 24 e 25, respectivamente. Onde teremos aqui então o S1 e o S2. Vocês podem observar que eles vão excitar as bases dos BC548, seguindo o mesmo esquemático que nós vimos na semana anterior. Aqui eu coloquei as ponteiras do osciloscópio nas saídas já bufferizadas do TL074, onde poderemos ver os sinais de PWM. Como nós vimos anteriormente, o código-fonte ele vai alternar as saídas, onde nós teremos as duas saídas desligadas, depois uma saída e depois a outra ativa, o que irá simular a alteração do sentido de rotação do motor. Vou reconectar aqui o PIC Kit e vamos energizar tudo a partir do próprio PIC Kit. Eu vou utilizar a fonte de bancada apenas para gerar os sinais que seria da alimentação do Step Up. Nós não temos uma ligação deste sinal aqui, ó, do outro lado, né? Pois ainda falta colocar a nossa fonte principal, que vai gerar a tensão de 5 volts. Isso vamos ver na próxima semana. Então, está tudo energizado, só falta reconectar aqui o PIC Kit. E agora sim energizado. Podemos observar aqui no osciloscópio já os sinais sendo alternados, né? Aqui nós temos um sentido, enquanto o outro está desativado, o outro sentido, enquanto o primeiro aqui já foi desativado, e finalmente os dois sentidos desativados. Estamos basicamente alternando a seleção entre esses dois BC548, excitando ora a base de um, ora a base do outro e ora nenhuma base. Aqui nós também podemos ver, ó, o Duty Cycle sendo alterado.
Vamos ajustar a escala aqui para facilitar a visualização. E aqui, olha só, então podemos ver, né, a alteração do nível do Duty Cycle. Fica um pouquinho difícil porque ele não consegue trigar, pois estamos alternando os níveis, né? Ora estamos chaveando para um lado, ora para o outro. Mas já dá para ver certinho o Duty Cycle sendo alterado e é com base nisso que vamos conseguir acelerar o nosso motor. Então é isso aí, estamos já com toda essa parte de sinalização funcionando corretamente. Também temos o microcontrolador já disposto corretamente aqui. Podemos ir adiante e testar toda a parte de potência na próxima semana, montando a fonte de 5 volts e também montando a ponte H e ligando isso aqui finalmente em um motor para ver funcionando tanto o sentido direto quanto inverso e também a aceleração do motor. E este foi o nosso vídeo de hoje, onde continuamos com o nosso projeto do carrinho de controle remoto, desta vez colocando o microcontrolador e dando os primeiros passos no 18F2520. Você gostou deste vídeo? Já deve ter deixado o like, né? Se não deixou, agora é a hora. Compartilhe também com os seus amigos para ajudar com o crescimento do canal e mais pessoas conhecer o trabalho que estamos fazendo aqui. Dúvidas, críticas ou sugestões de temas? Utilize os comentários do YouTube. Você pode também nos seguir em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter e também no Facebook. Contato para projetos, utilize o e-mail contato@bobsin.com.br. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.